O Adurgs News é o podcast da Adurgs Sindical que traz uma síntese noticiosa de pautas de educação, política, economia, carreira do professor e destaques das mais recentes ações do sindicato. Eu sou a jornalista Letícia Castro e nesta semana destacamos o 4º Seminário EBTT do Proifes Federação e a 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras. Adurgs em Ação. A Adurgs Sindical marca presença no 4º Seminário EBTT do Proifes Federação. O 4º Seminário EBTT, que começou no dia 27 e vai até 29 de novembro, tem como tema Isonomia e Diversidade de uma Carreira em Construção. O evento, em Fortaleza, foi pensado com o objetivo de reunir os sindicatos federados para discutir com suas bases pautas fundamentais relacionadas à carreira do EBTT. A delegação da Adurgs incluiu o presidente Jairo Bolter, o diretor da pasta EBTT, Roger Elias, os diretores Paulo Arthur Xavier, primeiro tesoureiro, e Conrado Chagas, de Relações Sindicais, e professores da base. 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras tem participação de professoras pretas e cobertura da Adurgs Sindical. No dia 25 de novembro, as professoras filiadas Fernanda Bairros, da URGS, Sandra Silveira, do IFSUL, e Caroline Silva, da UFSPA, representaram a Adurgs Sindical na 2ª Marcha Nacional das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, em Brasília. A ida das docentes à marcha reitera a posição do sindicato por uma educação antirracista e contra qualquer tipo de discriminação. A primeira marcha aconteceu em 18 de novembro de 2015 e reuniu mais de 100 mil mulheres negras de todo o Brasil. Professora da URGS, Fernanda Bairros, defendeu os direitos das mulheres negras. Eu sou a professora Fernanda Bairros, do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na Marcha de Mulheres Negras em Brasília, na luta pelo bem viver, pela saúde coletiva, segurança alimentar, honrando toda a luta de mulheres negras que nos antecederam. Professora do IFSUL, Sandra Silveira, falou sobre a participação na atividade. Um momento de profunda visibilidade, demonstração de resistência, de resiliência, mostrando que sem a presença da mulher negra na sociedade brasileira é impossível haver desenvolvimento, é impossível que haja igualdade, que haja cidadania. A nossa presença como mulheres negras, como servidoras públicas e como docentes é uma demonstração que ainda precisamos caminhar muito, precisamos que os nossos parceiros, companheiros de luta também façam parte desse movimento e que, acima de tudo, isso aqui só nos fortalece. E esse é um momento ímpar para as mulheres brasileiras e tenhamos nós a possibilidade e o objetivo de que isso provoque alguma mudança em termos de políticas públicas que possa resultar num bem viver para todas as mulheres brasileiras. A professora da UFSPA, Caroline Silva, também ressaltou, após o evento, a importância de ter estado na marcha e agradeceu o apoio do sindicato. Eu estive em marcha com 300 mil mulheres na capital federal, em Brasília, na última terça-feira. Estou passando aqui para saudar o engajamento da Adurgs Sindical nesse movimento tão importante por reparação e bem viver. Lembrando que já estamos em processo de construção da nossa 3ª marcha e fazemos votos de que a Adurgs possa seguir apoiando essa causa, importante não só para nós, mulheres negras, mas para toda a sociedade brasileira. Combater o racismo é um compromisso de todos e todas. Valeu, Adurgs, pelo apoio. Tamo junto. Educação em pauta. Relator do Plano Nacional de Educação recua e retoma a meta de investimento de 10% do PIB na área. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ao discutir o parecer do novo PNE, Plano Nacional de Educação, manteve a meta de alcançar investimento público em educação em 10% do Produto Interno Bruto até 2034. A manutenção ocorreu após forte pressão de entidades da sociedade civil. Em outubro, o relator Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará, previu a redução para 7,5%, podendo alcançar até 11%, mas com 13,5% do PIB em investimentos privados.
Deputados obstruem votação do PNE ao tentar incluir homeschooling. Uma articulação de deputados de direita obstruiu a votação do parecer do novo PNE no dia 25 de novembro. Eles tentam incluir no plano a aprovação do homeschooling no país, incluindo o texto que diga que é facultado às famílias o exercício da educação domiciliar. Deputados contrários à inclusão do tema dizem se tratar de um jabuti, já que há urgência em votar o relatório do PNE na comissão especial para que seja então encaminhado ao Senado. A aprovação já está atrasada em mais de um ano, já que o último plano decenal venceu em 2024. Entidades criticam o edital para habilitar diretores de escola em Porto Alegre. Mais de 300 pessoas se inscreveram para realizar, em 30 de novembro, a prova teórico-objetiva a fim de habilitar diretores de escolas da Rede Municipal de Porto Alegre. Publicado dias antes, o edital da Secretaria Municipal de Educação sofreu alteração menos de uma semana depois. Inicialmente, havia o compromisso de seguir rigorosamente a ordem de classificação do processo seletivo, mas a errata informa que os candidatos habilitados passarão a integrar o banco de gestores escolares da rede municipal, não garantindo a nomeação ao cargo. A Secretaria informa que o provimento das funções dar-se-á conforme as suas necessidades. Plano de carreira dos servidores do MEC é oficializado. Neste mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o projeto de lei que cria o Plano Especial de Cargos do Ministério da Educação, para encaminhamento ao Congresso. Outro projeto de lei propõe alterar a Lei Orçamentária Anual para autorizar a criação de mais de 8.000 cargos de magistério superior e técnico-administrativo em educação. O poder público deve investir e se aliar mais às universidades para se aproximar da sociedade. As universidades têm ultrapassado as barreiras de ensino na interpretação comum das suas atribuições e, cada vez mais, contribuído para solucionar os problemas da sociedade em médio e longo prazos. Isso não é novo, mas é sempre bom voltar à discussão para que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, sejam devidamente valorizadas. É o que diz artigo do jornal Opção, do Tocantins, que lista exemplos em que educação e ciência andam lado a lado em prol das pessoas. A universidade, como a conhecemos, vai acabar. Em artigo ao jornal Folha de São Paulo, Luiz Cláudio Costa, ex-reitor da Universidade Federal de Viçosa, ex-presidente do INEP, e ex-secretário executivo do Ministério da Educação, entre outros cargos, defende que em 10 anos o modelo dominante de ensino superior, de 4 ou 5 anos em salas expositivas, semestres fixos, provas padronizadas, será a exceção. Não por modismo, mas porque a lógica do mundo já mudou. Conforme o professor, entra no lugar uma universidade viva e conectada. Para ele, o essencial do presencial deixa de ser a exposição e passa a ser a experiência, a mentoria e a validação pública de competências. Liminar suspende instalação de câmeras em salas de aula de escolas de Porto Alegre. Por decisão liminar, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul suspendeu o trecho da lei municipal que prevê a instalação de câmeras em escolas municipais de Porto Alegre, quanto ao monitoramento por áudio e vídeo dentro das salas de aula. A liminar foi concedida no dia 26 pelo desembargador Jorge Alberto Pestana, no âmbito de ação movida pelo Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. O desembargador justificou que a captação de áudio nas salas de aula viola os princípios constitucionais da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. O projeto inclui disciplina de educação moral e cívica na rede municipal de Porto Alegre. Está tramitando na Câmara Municipal da capital o projeto de lei 491/25, que inclui a disciplina de educação moral e cívica no currículo escolar da rede municipal de ensino. A proposta é de autoria do vereador Mauro Pinheiro, do PP, e estabelece que a disciplina tem como objetivo promover a formação ética, moral e cívica dos estudantes, a fim de conscientizar os alunos sobre os direitos e os deveres que possuem como cidadãos, contribuindo para a formação de uma sociedade mais democrática e igualitária, conforme o texto. Economia, política e serviço público. Informações que influenciam seu dia a dia e seu futuro.
Audiência pública debate reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, no dia 25 de novembro, lideranças sindicais e parlamentares denunciaram que a proposta enfraquece o setor público, aprofunda desigualdades e desmonta instrumentos essenciais para garantir direitos. A PEC 38/2025 da reforma administrativa, conforme as entidades participantes da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público, traz prejuízos graves para a educação e para os serviços à população, ao limitar concursos, ampliar a terceirização, destruir direitos e permitir a demissão de servidores estáveis. FUNPRESP inicia prazo para recadastramento de aposentados e pensionistas. A FUNPRESP deu início ao prazo para o recadastramento anual dos seus aposentados e pensionistas. O período para os beneficiários se recadastrarem vai até 16 de janeiro de 2026. Mais informações no site funpresp.com.br. Esse foi mais um Adurgs News, podcast da Adurg Sindical que traz uma síntese noticiosa de pautas de educação, política, economia, carreira do professor e destaques das mais recentes ações do sindicato. Acompanhe nossos conteúdos em nossas redes sociais @Adurg Sindical.